Olá pessoal, bem-vindos à nossa atividade avaliativa de Física B. Hoje nós vamos investigar a fundo a mecânica de um sistema famoso, o movimento de um duplo cone sobre trilhos em formatos de V inclinados. Se observarmos esse sistema na prática, o senso comum nos diz que o duplo cone desafia a gravidade, rolando espontaneamente para cima. Mas, como futuros cientistas ou engenheiros, nós não trabalhamos com impressões imediatas. Exatamente. O objetivo deste vídeo não é apenas mostrar o experimento funcionando, mas sim aplicar o método científico para construir uma representação física e matemática coerente que decifre esse aparente paradoxo. O primeiro passo absoluto antes de escrever qualquer equação vetorial é declarar o sistema de referência. Sem isso, a nossa física fica completamente incompleta. Bom, vamos fixar a nossa origem bem no vértice, formado pelos trilhos inclinados. O eixo X acompanha a linha horizontal média. O eixo Y é a nossa vertical em relação à mesa. E o Z mede a abertura lateral, como podemos ver no nosso desenho aqui. Onde X aqui, Y, Z. Agora, vamos modelar as restrições geométricas do nosso sistema. O trilho possui uma inclinação dada pelo ângulo θ. Além disso, os trilhos se abrem em formato de V, com ângulo β. E cada cone possui um raio máximo R e um comprimento L, que define seu ângulo característico. Aqui o L e o R de cada cone, o β e o θ. No artigo de Luz, Burgou e Nogales, todas essas variáveis se conectam perfeitamente através da relação. Tangente de alfa é igual a R maiúsculo menos R' dividido por Z. Z é igual a Q vezes tangente de beta. Onde R é a distância radial do ponto de contato do eixo do cone e Q é a distância do ponto de contato à origem. Isso define o parâmetro geométrico crucial do sistema, que chamamos de eta, onde eta é igual a tangente de alfa vezes a tangente de beta. No plano XY, descobrimos que esse eta representa a inclinação que a força normal possui quando os trilhos não estão inclinados, ou seja, define um ângulo limite geométrico θ, onde tangente de θ0 é igual a eta. E aqui encontramos a condição matemática para o movimento acontecer na rampa acima. A inclinação real do trilho θ deve ser menor do que esse ângulo limite θ0. Fisicamente, o que isso significa? Quando o cone avança e o trilho se abre, o eixo do cone afunda entre os trilhos. Se θ for menor que θ0, o deslocamento vertical para baixo gerado pela abertura do V é maior do que a subida gerada pela rampa. O resultado? O centro de massa está descendo verticalmente, diminuindo a energia potencial gravitacional. A gravidade nunca foi superada. Agora vamos para a parte de análise vetorial do rolamento. Mas cuidado! A professora Karen fez um alerta fundamental no nosso guia. Nunca confunda o movimento aparente do ponto de contato com a translação do centro de massa. Em cilindros ou rodas em superfícies planas, nós usamos a fórmula escalar. Velocidade do centro de massa é igual a R velocidade angular. De forma automática, mas no duplo cone isso é um erro grave. Aqui, a geometria é tridimensional no plano XY. O trilho e o centro de massa seguem direções completamente diferentes. Vamos definir os versores adequados para o movimento. O versor A aponta na direção ao longo do trilho inclinado, onde A é igual ao cosseno de θi mais o seno de J. Já o versor B indica a direção do movimento do centro de massa, onde B é igual ao cosseno de θ menos θ0 de I mais seno de θ menos θ0 de J. E como o produto escalar deles é A vezes B é igual a cosseno de θ0, provamos que eles formam um ângulo θ0 entre si e não são paralelos. Consequentemente, as velocidades também têm expressões distintas. Então aqui na velocidade, que é R pontinho sobre eta vezes A, e temos também a velocidade do centro de massa é igual a menos R pontinho sobre seno de θ0 vezes B, onde o R pontinho é a taxa de R no tempo. Por isso a nossa condição de rolamento puro precisa ser escrita vetorialmente no ponto de contato, garantindo que as velocidades se anulem ali, colocando Vt mais Q pontinho em cima seja igual a zero. Então, agora vamos falar sobre forças e torques. Compreender a energia potencial nos mostra que o movimento é energeticamente possível, mas são as forças e os torques que ditam a dinâmica real. Agora vamos ver as forças nos seus exatos pontos de aplicação. O peso atua no centro de massa, a força normal
nos dois lugares onde o cone encosta na rampa e atua em cada um dos dois pontos de contato do trilho. Devido à perpendicularidade das superfícies, a componente da normal no plano XY está inclinada em um ângulo θ0 menos θ em relação à vertical. Se calculamos o produto escalar do normal com o deslocamento no centro de massa, descobrimos algo fantástico. Wn é igual a N1 vezes delta de T, centro de massa igual a zero. O trabalho da força normal é estritamente zero, assim como seu torque em relação ao eixo principal de rotação. E qual é o papel do atrito estático Fs? Ele é quem dita o vínculo do rolamento puro, gerado o torque necessário para fazer o corpo rígido rotacionar. No duplo cone, o atrito não aponta na direção do trilho, ele atua na direção do versor B, onde o cone faz seu rolamento. Aqui vale um teste conceitual valioso. Se esse sistema fosse feito de materiais perfeitamente lisos, com atrito zero, o centro de massa ainda estaria caindo geometricamente. Porém, o duplo cone não iria rolar. Ele apenas deslizaria rampa abaixo como se fosse uma partícula pontual, porque sem atrito não há torque para gerar rotação. Também precisamos analisar o caso limite onde a inclinação do trilho é idêntica ao ângulo geométrico, ou seja, θ igual a θ0. Nessa situação de equilíbrio e repouso, as componentes do normal e do peso se anulam exatamente na vertical. Para manter o equilíbrio rotacional, a força de atrito estático deve ser rigorosamente nula. Caso contrário, ela provocaria um torque resultante e o corpo giraria. Para encerrar nossa explicação, precisamos conectar toda essa modelagem mecânica com o artigo de Costas e Moreira sobre aprendizagem significativa. Esse artigo discute algo que acontece muito em sala de aula de engenharia e física. Estudantes que tentam resolver problemas buscando similaridade superficial. Eles olham para o desenho de um enunciado, acham parecido com o exemplo do livro e tentam aplicar fórmulas prontas. Mas o estudo do corpo rígido nos prova que pequenas diferenças nos enunciados geram grandes obstáculos se o aluno não compreender a teoria de domínio. No duplo cone, se você apenas decorar que o centro de massa desce ou tentar usar as fórmulas de roda comum, você ignora todas as restrições tridimensionais, direções de versores e comportamento das forças de contato. Para atingir uma aprendizagem de fato significativa, precisamos construir um modelo mental interno, um análogo estrutural correto da situação física real, declarar o referencial, desenhar os diagramas de forças e identificar os vínculos geométricos. São as ferramentas externas que balizam e dão suporte computacional para a nossa mente rodar esse modelo de forma eficiente. Ao longo desta análise teórica, nós investigamos o mesmo fenômeno por diferentes caminhos. Mapeamos a geometria, avaliamos a conservação de energia e aplicamos as leis de Newton para translação e rotação. Como todos esses caminhos se mostraram perfeitamente coerentes e compatíveis entre si, nós conseguimos desmistificar o duplo cone com o rigor que a física exige. Muito obrigado, esse foi nosso trabalho. Bons estudos.